Aí voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o Israel Lessa, que é o superintendente da Superintendência do Ministério do Trabalho aqui em Alagoas. E tem feito um trabalho magnífico lá dentro. São todos os aspectos a gente tem muita notícia a respeito disso. Até porque o Israel é aquele executivo que você gosta, é aquele executivo que trata todo mundo bem, que é super simpático, que não tem frescura no cargo. Isso tudo é muito importante. E é o que ele faz. Não é à toa que foi eleito agora presidente municipal do PDT, presidente do PDT em Maceió, e que está fazendo essa coisa bonita, esse trabalho bonito em relação ao trabalho do PDT aqui, que tem como líder maior o deputado federal Ronaldo Lessa. Mas nós precisamos conversar um pouquinho sobre o Ministério do Trabalho, sobretudo com essas mudanças que vêm acontecendo, que a gente ainda não sabe que mudanças ficam, que mudanças não ficam, algumas já foram votadas definitivamente, outras não. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e sobretudo em relação ao seguro-desemprego, que ficou muita dúvida, que eu gostaria que os nossos telespectadores saíssem desse programa esclarecidos com você. Certo, mas a questão do seguro, Geraldo, ele ainda não foi... É isso que eu estou dizendo, nada é definitivo ainda. O que está valendo hoje ainda, o que está valendo hoje... É a regra antiga. Não é a antiga, é a regra atual. É a intermediária. Né? É a intermediária. Porque houve até 1º de abril, você teria que comprovar 6 meses para poder dar entrada no seu seguro-desemprego para receber 3 meses e assim por diante. De abril para cá, até a recente data, né, até a atual data, você, para poder fazer o primeiro pedido, você teria que, num prazo de 24 meses... Mas isso já está valendo? Não, o que está valendo é o que estou dizendo agora para você. Esse está valendo. 24 meses, você teria que comprovar 18 meses trabalhado. Para fazer o segundo pedido, no intervalo de 18 meses, você teria que comprovar 12 meses de trabalho, certo. E no intervalo de 36 meses, uma coisa assim, você teria que comprovar os 6 meses. Isso, primeiro pedido, segundo pedido, terceiro pedido. Aí houve agora essa mudança lá na Câmara, onde os deputados aprovaram a questão de num prazo de 1 ano, você comprovar 6 meses. Eu acredito que está assim. Não, você tem que ter um ano de trabalho. Um ano de trabalho. Dentro de um prazo. Esse aí, como não está ainda... eu não queria tocar nesse assunto. Fica difícil. É porque não está ainda... não está definido, ainda falta o Senado votar. Mas a gente tem trabalhado incansavelmente aqui para que os números negativos de Alagoas pudessem ficar positivos. Exato. Para você ter uma ideia. Uma preocupação nossa, Geraldo, é na questão dos acidentes de trabalho. Perfeito. A gente vive numa situação que é calamitosa aqui em Alagoas, em relação aos números do acidente de trabalho. Em 2012, para você ter uma ideia, a gente chegou a casa de quase 10 mil acidentes por ano. É muita coisa. É uma guerra, é uma guerra. É muita coisa. Você aí está incluindo do pequeno, a grande maioria desses 10 mil, para você ter uma ideia, 45%, 50% vem do setor sucroalcooleiro. É rural. Eu tinha certeza disso. A grande maioria. Perfeito. E aí tá, quando você diz Israel de 10 mil, 45%, 4.500, 5.000, é muita mais coisa, ou menos. Muita coisa. Aí você diz, mas esse povo está todo mundo perdendo os braços e as mãos. Não é assim. De um simples corte, uma furada no olho, o óbito de um trabalhador está sendo contabilizado. Perfeito, nesse número. Perfeito. Entendeu? Então, os números aí são números reais que a gente acredita que ainda pode ser mais, por causa da subnotificação. Mas vamos chegar nela mais na frente. Então, isso aí foram números de 2012. Em 2013, houve uma redução. Nós intensificamos ainda mais a fiscalização, principalmente na área rural, e o número caiu de 10 para 8 mil. Foram 8 mil notificações de acidente de trabalho. Ainda é muita coisa. Muito alto. Mas ainda a gente acredita que ainda é maior do que isso. Em 2013, o número baixou para 6 mil. Então, em 2011, 10, em 2012, 8, em 2013 foi para 6.
E aí a gente começou a ligar a luzinha vermelha. Por quê? Por quê? É claro que o Ministério tem feito um trabalho para reduzir. Mas o que foi que melhorou lá no trabalho? Na ponta. Que o número de empregados são os mesmos. Exato. Mas para você ter uma ideia, empresas, e aí volto, o pessoal da cana-de-açúcar, onde tinham 500, 600 notificações, passaram a ter 5 ou 6. Que isso? Então, os auditores se debruçaram aí nesses números e uma coisa que foi constatada é a questão da subnotificação. Então, o que tem atrapalhado os nossos números aqui em Alagoas, até para que a gente possa desenvolver trabalhos de repressão, no sentido de diminuir esses acidentes, isso fica jogado fora, porque infelizmente as empresas não estão fazendo o seu dever de casa. Perfeito. Que é notificando. Claro. Mas por que não notificam? Elas são de alguma forma... Isso chama a atenção da fiscalização. Quando você notifica a realidade, que você cresce, faz com que o Ministério do Trabalho vá para lá e veja o que é que está acontecendo com essa empresa. Por que ela... Então, para manter a fiscalização um pouco de fora, as empresas preferem subnotificar, e eu vou até subnotificar para que o Ministério do Trabalho não fique atento a esse tipo de problema. Então, porque não exija dessas empresas determinadas modificações que venham a diminuir os acidentes. Claro, e a gente tem feito esse ano, Geraldo, nós intensificamos, aumentamos ainda mais a fiscalização e vamos aumentar ainda mais a fiscalização nas grandes indústrias, nas grandes empresas aqui em Maceió. Ninguém quer fechar empresa, ninguém está querendo multar a empresa. Esse não é o interesse dos auditores fiscais, não é o interesse do Ministério do Trabalho. O maior interesse aí é ver a legislação realmente sendo cumprida. E se for cumprida, esse número cai realmente. Claro. E a gente tem, além dos grandes, nós temos também pego aí os medianos. De janeiro para cá, nós começamos uma fiscalização nos postos de combustíveis, uma fiscalização com as panificadoras, inclusive até com os salões de beleza. Então, é uma forma que a gente tem hoje de que todo mundo siga o exemplo, não só do grande, não só o grande siga o que manda a legislação. Mas que haja uma regulamentação. Claro, e que todo mundo possa também contribuir. Exatamente. O setor do salão de beleza... Às vezes é até por ignorância nesse setor, por exemplo. E aí a gente tem feito, a gente tem uma coisa que eu chamo aqui a atenção e parabenizo esse setor. Os setores que eu acabei de falar aqui, o pessoal dos postos de combustível, o pessoal dos salões de beleza, eles têm nos procurado e antecipado a situação dele. E a gente tem, de alguma forma, contribuído com as solicitações dele. Nós temos liberado auditores fiscais para fazer palestra aonde eles quiserem. De capacitação do pessoal. Uma orientação. Então, é uma pena, não é uma coisa. E aqui eu mando um abraço para o seu amigo lá de emissora, o Ariel. Ariel fez uma reunião, nos convidou para que a gente liberasse auditores fiscais para fazer lá a palestra, e ele chamou, eu acredito, uma grande quantidade de empresários desse ramo, e a casa foi cheia, mas não era o que ele imaginava. Entendeu? E não era o que a gente também imaginava. Era para ter sido pelo menos 20 vezes mais a quantidade de pessoas que foram lá. Agora, qual é o tipo de acidente que mais ocorre, por exemplo, nos salões de beleza? Olha, tudo que você imaginar que não pode acontecer, poderá acontecer. Tudo que você... Então, um secador de cabelo pode dar um choque. Claro. Se não tiver feito o aterramento, se não for feito o aterramento direito dentro do estabelecimento. Então, uma máquina dessa que for elétrica pode dar se não tiver sido feito o aterramento. Mata um. Então, isso aí essas e outras são situações que hoje o Ministério do Trabalho, para prevenir e para diminuir o número de acidentes de trabalho nos estabelecimentos que comprometam a integridade física do trabalhador, é por aí que a gente está entrando para que o grande, o médio e o pequeno possa contribuir para que esse número venha reduzir. Então me diga uma coisa, qual é o tamanho da empresa, ou a partir de que tamanho a empresa é obrigatória a ter uma CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes? Não, tem a questão pela quantidade de funcionários. Então, qual é o tamanho? Se eu não me engano, você me pegou nessa
nessa pergunta. Mas eu não queria pegar você, não tem problema. Você fica me devendo para o outro programa. Mas eu tenho a impressão de que é de 100 para cima. Eu acredito que são 100. Eu acredito que são 100. Para ter a CIPA. Eu estava em dúvida aí em 50, mas eu acredito que são 100 para ter a CIPA. Eu tenho a impressão que sim. Então, e a CIPA é um mecanismo que tem que ser claro, e a gente tem chamado a atenção das empresas nesse sentido, né? Então, o que o Ministério do Trabalho hoje tem feito para que essa situação de acidentes de trabalho seja diminuída aqui em Alagoas, a gente tem dado todo o apoio necessário às empresas. E a gente tem dito, inclusive, aos sindicatos, tanto patronais como de trabalhadores, que se antecipe, que venham para o Ministério do Trabalho, venham para cá, diga qual é o problema, onde é que a gente pode ajudar. Se a necessidade é esclarecer, a gente libera auditores fiscais, a gente participa de eventos, entendeu? Okay. Como esse ano é um ano que foi... agora no último mês, o mês de maio, foi o mês de abril que digo, o dia 28 de abril, o Dia Internacional em memória dos vitimados de um acidente de trabalho. O Ministério do Trabalho fez várias ações para esclarecer a sociedade e conclamar a sociedade a participar com esse intuito, que é diminuir a quantidade de acidentes de trabalho aqui em Alagoas. Muito bom. Eu acho que diminuiu. Eu acredito que o que a gente tem feito tem diminuído. Mas tem que a gente está de olho só na subnotificação. Pois é, que não tem razão de ser. Muito pelo contrário, eu acho que quanto mais você mostrar a realidade, mais ajuda você pode ter para si próprio. Pois é. Não é porque quem é que quer um acidente dentro do seu negócio? Quem é que isso quer? Suja a cara da empresa. Suja. O nome da empresa. Sem dúvida alguma que suja. E olha, uma coisa que tem que ser dita também. A culpa às vezes não é, e aí não é justificativa, mas a culpa às vezes também não é só do empresário. Sem dúvida. O próprio empregado é relapso e contribui muito para que esses acidentes aconteçam. É verdade. A gente vai vendo aí os históricos aí, uma coisa que eu cito muito, que já foi na minha época, um acidente que houve aqui na Ponta Verde há 2 anos atrás, onde estavam 3 trabalhadores fazendo uma laje e um deles soltou-se do cinto da linha de vida, o nome do equipamento é esse, e foi pegar uma coisa na beira lá da construção e desabou. Os 3. Os 2 ficaram pendurados, sobreviveram, e o que tinha soltado o equipamento acabou falecendo. Então, é coisa que não tinha nada a ver com o dono da empresa. Exatamente. A empresa não contribuiu para isso. Agora eu quero saber o seguinte, presidente do PDT de Maceió, agora já não é o superintendente, que é para a gente fazer um encerramento bonito desse programa. O PDT vai ter chapa majoritária para 2016? O PDT está preparando uma chapa puro sangue na cabeça e no corpo. Então, eu tenho feito e disse isso na convenção municipal. Eu queria muito que o ex-governador Ronaldo Lessa atendesse os clamores, o clamor da sociedade de Maceió e se lançasse candidato a prefeito. Ele tem relutado e dito que não é candidato. Mas se o Ronaldo Lessa não for o candidato a prefeito pelo PDT, o PDT tem outros nomes. Então, só para responder o que você me disse, o PDT sim vai lançar candidato, vai ter um candidato a prefeito, seja Israel Lessa, seja Sérgio Toledo, seja o pastor José Luiz, seja o vereador Wilson Júnior. Não fugirá de coligação se necessário. A gente trabalha na base, na mesma base de partidos que elegeram, que lançaram Ronaldo Lessa a governador de Alagoas em 2010, que lançaram Ronaldo Lessa a prefeito de Maceió em 2012 e que lançaram o atual governador Renan Filho, governador de Alagoas. Então, esses mesmos partidos, nós vamos buscar, o PDT vai buscar conversas com esses partidos para que a gente possa, se possível, o PDT encabeçar essa união de partidos. Okay. Mas, independentemente se vai ou se não vai conseguir aglomerar esses partidos ao nosso redor, uma coisa é certa: o PDT lança candidato a prefeito em 2016. Bem. Eu quero agradecer profundamente a presença mais uma vez aqui do meu amigo Israel Lessa, que agora, além de superintendente do Ministério do Trabalho no estado de Alagoas, é também o presidente do PDT
de Maceió, e eu desejo o maior sucesso a você e que a sua carreira vá cada vez mais para cima. Muito obrigado. Eu vou continuar aqui fazendo aqui muito bem. Inveja aqui ao povo de casa. Faz muito bem. Porque muito você obrigado, está na muito Bodega obrigado. do Sertão. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Obrigado, gente. Ele mandou dizer que quer. E se ele mandou dizer que quer, o encontro está marcado. Até lá, gente.